Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar o Midrash da Parashá Ahareimut. Quando o Kohen Gadol tem permissão de entrar no Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado, no Mishkan ou no Beit HaMikdash. No dia em que os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, morreram, Hashem disse a Moshe: avise seu irmão Aharon para ele não repetir o mesmo erro de Nadav e Avihu, porque eles quiseram tanto se aproximar de Hashem que eles entraram no Kodesh HaKodashim sem permissão e, como resultado, foram punidos com a morte. Nenhum judeu, exceto o Kohen Gadol, jamais pode entrar no Kodesh HaKodashim. A Shekhinah habita ali. Mesmo Aharon, o Kohen Gadol, só pode entrar ali 4 vezes em Yom Kippur para fazer a Avodá. Se ele entrar uma 5ª vez, ele será punido com a morte pelo céu. Havia apenas uma pessoa que era diferente. Hashem disse a Moshe: você, Moshe, é diferente. Você pode entrar no Kodesh HaKodashim sempre que quiser, porque você é muito sagrado. Hashem ensinou a Moshe a avodá especial de Yom Kippur. Nós explicaremos algumas das principais leis. O próprio Kohen Gadol deve realizar todas as avodut, atos de serviço, no dia de Yom Kippur. Todos os korbanot de Yom Kippur são oferecidos pelo próprio Kohen Gadol e não por nenhum outro Kohen. Por quê? Neste dia, Hashem perdoa os pecados do povo judeu, portanto, os korbanot são tão importantes que eles devem ser oferecidos pelo Kohen mais sagrado de todos os Kohen Gadol. O Kohen Gadol vestia 4 roupas de linho para entrar no Kodesh HaKodashim em Yom Kippur. O Kohen Gadol vestia 8 roupas enquanto fazia a avodá. Entre essas 8 roupas, 4 eram de linho. Primeiro, Mirnasaim, as calças. Segundo, Ketonet, a túnica longa. Terceiro, Avnet, o cinto. Quarto, o Mitznefet, o turbante. As outras 4 roupas continham o ouro. Quinto, Meil, o manto que tinha sinos de ouro presos à sua barra. Sexto, o Roshen, o peitoral que era feito de 7 fios diferentes, sendo um deles de ouro. Também eram de ouro as molduras em volta das pedras preciosas do Roshen. Sétimo, o efod, o avental também era tecido de 7 fios diferentes, sendo um deles de ouro. Ele também tinha 2 armações de ouro em suas alças para as suas pedras. E 8, o tzitz, a placa da cabeça que era feita totalmente de ouro. Em Yom Kippur, antes do Kohen Gadol entrar no Kodesh HaKodashim, ele removia suas 4 vestimentas de ouro, de modo que ficava usando somente 4 roupas de linho branco. Por quê? Como Hashem perdoa os pecados do povo judeu em Yom Kippur, o Kohen Gadol deve ser extremamente cuidadoso em não deixar que o anjo acusador aponte para o ouro e lembre a Hashem: Bnei Israel fez um bezerro de ouro. Outra razão por que o Kohen Gadol veste somente roupas de linho ao entrar no Kodesh HaKodashim é porque roupas de linho são brancas. Branco indica pureza e perdão. A roupa branca mostra que o Kohen Gadol está pedindo a Hashem que ele perdoe os pecados de Bnei Israel. Por outro lado, é avermelhado e a cor vermelha indica pecado. O ouro, por outro lado, é avermelhado e a cor vermelha indica pecado. O Kohen Gadol muda de roupa em Yom Kippur 5 vezes. A cada mudança, ele emerge em um mikve e ele joga água sobre suas mãos e pés 2 vezes. Uma antes de tirar as roupas que está usando e uma depois de colocar as novas. Korbanot especiais eram oferecidos em Yom Kippur, incluindo 2 bodes. Quais eram os korbanot especiais que o Kohen Gadol oferecia em Yom Kippur, além dos korbanot diários? Eles eram, primeiro, o Korban Musaf. Ele trazia uma oferenda de Musaf por Bnei Israel inteiro. Ela consistia de um touro, um carneiro, 7 ovelhas e um bode. Estes animais eram pagos com dinheiro público. Segundo, os korbanot particulares do Kohen Gadol. O Kohen Gadol oferecia seus korbanot pessoais pelos quais ele pagava com seu próprio dinheiro. Eles eram um touro oferecido como korban hatat. Ele recitava o seguinte vidui, confissão:
com as suas mãos pousadas sobre a cabeça do touro. Por favor, Hashem, perdoe-me. Eu pequei involuntariamente e voluntariamente, e eu me rebelei diante do Senhor, eu e minha família. Por favor, Hashem, perdoe os pecados involuntários e voluntários meus e de minha família e nossa rebeldia. Depois o Cohen Gadol colocava novamente suas mãos sobre a cabeça do touro e dizia o vidui por seus próprios pecados e pelos pecados de todos os Koanim. B. Um carneiro que ele queimava por completo como um sacrifício de olá. Os 2 bodes, o Cohen Gadol ficava na Azará com o Segan, assistente de Cohen Gadol, à sua direita. À sua esquerda ficava o líder do grupo de Koanim que estava em serviço naquela semana. 2 bodes haviam sido preparados na Azará. Um iria para Hashem e o outro para Azazel. Qual bode seria escolhido para Hashem? Em frente ao Cohen Gadol havia uma caixa de madeira contendo 2 pedaços de madeira. Em um deles estava escrito La Hashem, para Hashem, e no outro La Azazel, para Azazel. O Cohen Gadol colocava ambas as mãos dentro da caixa e pegava um pedaço de madeira com cada uma delas. Ele colocava o pedaço de madeira tirado com sua mão direita sobre a cabeça do bode que estava à sua direita e o pedaço que tirou com sua mão esquerda na cabeça do bode que estava à sua esquerda. O Midrash explica: o Cohen Gadol não precisava de fato tirar os pedaços de madeira da caixa. Eles miraculosamente pulavam da caixa em direção às mãos do Cohen Gadol. Nossos sábios nos contam os 5 milagres que aconteciam na época de Shimon Hatzadik. Um famoso Cohen Gadol serviu no segundo Beit HaMikdash, Shimon Hatzadik. Além de ser um tzadik muito especial, ele era um extraordinário Talmid Chacham e o líder do Sanhedrin. Enquanto ele viveu, 5 milagres aconteciam no Beit HaMikdash, pois ele tinha conhecimento profundo de todos os 5 livros da Torá. Primeiro, quando ele fazia o sorteio para os 2 bodes em Yom Kippur, as madeiras que continham lá Hashem sempre pulavam em sua mão direita. Isso era um sinal de que Hashem estava satisfeito com os judeus. Segundo, o Cohen Gadol costumava amarrar uma fita vermelha entre os 2 chifres do bode para Azazel. Enquanto Shimon Hatzadik viveu, esta fita se tornaria branca mais tarde, quando o bode era morto. Isto era um sinal de que Hashem havia perdoado os pecados do povo judeu. Depois que Shimon Hatzadik morreu, a fita algumas vezes se tornaria branca e outras vezes permaneceria vermelha. Terceiro, enquanto Shimon Hatzadik viveu, a chama central da menorá, Ner Ma'aravi, sempre ardia até a manhã seguinte, mesmo depois que as outras 6 chamas se extinguiam. Depois da morte de Shimon Hatzadik, a Ner Ma'aravi às vezes queimava até o dia seguinte e às vezes se apagava antes. Quarto, durante a vida de Shimon Hatzadik, o fogo do Mishbeach de cobre nunca se extinguia, mesmo quando os Koanim não acrescentavam madeira, exceto pelos 4 pedaços que era uma mitzvah adicioná-los todos os dias. Quinto, assim que os Koanim comiam um pouquinho do lechem apanim, ou da oferenda do Homer, trazida no 16º dia de Nissan, e da sua oferenda de Shitei Alechem, de Shavuot, eles imediatamente ficavam totalmente satisfeitos. Hashem trazia uma bênção especial pelo Zehut de Shimon Hatzadik. Depois de sua morte, os Koanim costumavam ainda sentir fome, mesmo depois de ter comido uma grande porção de Lechem Apanim, ou do Homer, ou do Shitei Alechem. O que acontecia com os 2 bodes? O Cohen Gadol olhava para ver qual dos bodes havia tirado a sorte de La Hashem e anunciava: este aqui é um sacrifício de Hatat para Hashem. Este bode era então abatido na Azará. O Cohen Gadol mais tarde borrifava seu sangue no Kodesh HaKodashim. O bode para Azazel era levado para o deserto por um mensageiro especial escolhido antes de Yom Kippur. Ele empurrava o animal do alto de um rochedo íngreme e o animal caía e era despedaçado. Por causa da avodá feita com o bode, Hashem perdoava os pecados do povo judeu. Por que Hashem ordenou que um bode fosse levado para o deserto e atirado de um penhasco? Este mandamento é um dos Hukim da Torá. Nós desconhecemos seus motivos. Mesmo assim, nós traremos 2 explicações para esta mitzvah.
Primeiro, se um tzadik alguma vez comete uma averá, pecado, ele fica muito aflito, ele fica angustiado pelo seu erro e faz techuvá de todo o coração. No entanto, a maioria das pessoas que fazem uma averá não fica tão aflita, elas tentam esquecê-la o mais rápido que puderem. Na verdade, cada averá é um sério crime. Hashem é o grande rei que faz cada um de nós e nos mantém vivos a cada segundo. Ao desobedecer qualquer um de seus mandamentos, nós merecemos a morte. Em Yom Kippur, Hashem quer perdoar os pecados do povo judeu. Mas como ele pode perdoá-los se alguns judeus nem se dão conta da seriedade de suas averot? Assim, Hashem ordenou que um bode fosse levado para o deserto e empurrado de um penhasco. Esta é uma maneira bastante incomum de morrer, e ele faria todo mundo entender que pelos meus pecados eu realmente mereceria morrer da mesma forma que este bode. Mas Hashem, em sua misericórdia, aceita a morte do bode no lugar da minha. A mitzvah do bode para Azazel destina-se a ajudar cada judeu a se sentir mal por seus pecados e fazer techuvá, e então Hashem pode perdoar os pecados de Bnei Israel. Segundo, o Midrash explica que Azazel é um dos nomes do Satã, o anjo acusador. O Satã recebe o bode como um presente, assim ele não critica Bnei Israel no dia de Yom Kippur. Este ponto pode ser entendido com uma parábola. Uma parábola, o chefe de justiça e o amigo do rei. O chefe de justiça foi designado para ajudar o rei a supervisionar seu reino. O chefe de justiça era um homem muito severo. Uma vez por ano, ele ordenava que os arquivos de todos os criminosos do país fossem levados até ele, para que ele revisse seus casos. Naquela ocasião, ele também decidia as punições para todos os novos criminosos. 10 dias antes desta data, o rei normalmente pagava a todos os seus ministros seus salários anuais. O rei ouviu dizer que seu melhor amigo havia sido pego roubando dinheiro e ele seria julgado em breve pelo chefe de justiça. O rei disse ao seu amigo: "Deixe-me aconselhá-lo. Como você pode escapar do castigo? Eu não pagarei ao chefe de justiça seu salário como de costume. Ao invés disso, eu darei salário dele a você. No dia que você for levado à corte, você lhe entregará o cheque." Quando o amigo do rei foi levado a julgamento, ele se levantou e entregou ao chefe de justiça seu salário anual. O chefe de justiça tinha o arquivo deste homem à sua frente e estava pronto para explicar que terrível pecado ele havia cometido e que ele mereceria um castigo bastante severo. Mas, quando ele recebeu seu pagamento das mãos deste homem, que ele estava prestes a julgar, ele entendeu que este homem deveria ser amigo muito próximo do rei. Como ele poderia punir alguém de quem o rei era tão próximo? O chefe de justiça fechou o arquivo, sorriu e anunciou: "Este caso está encerrado." Próximo. A chave para a parábola. Hashem decide a punição de todas as nações em Rosh Hashanah, mas Hashem adia o julgamento final do povo judeu por 10 dias até Yom Kippur. Em Yom Kippur, Hashem ordena que os judeus mandem um bode para Azazel para o anjo acusador. Quando os judeus cumprem essa mitzvah, o anjo acusador entende que o povo judeu é amigo próximo de Hashem. Ele não mais se atreve a criticar Bnei Israel. E assim, Hashem perdoa seus pecados. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!